por enquanto, são estas pessoas, já tem pergunta ali para a Nutri de hoje. A gente já apresenta a Nutri, a Emanuele Prado. Ela é nutricionista e o nosso tema de hoje, mitos sobre alimentação saudável. E que a gente usa, alimentação saudável, é saudável para emagrecer, para fazer exercícios. É mais ou menos isso, Emanuele. Já dei as boas-vindas, mas reforço que você é muito bem-vinda hoje aqui. Muito obrigada. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente pensa em frutas, verduras, coisas que a gente possa cozinhar em casa. Isso é saudável, é realmente saudável. Isso sim. Mas hoje, com a correria, tem muita gente comprando muita coisa fora com o rótulo de saudável. Mas Sim. nem tudo é. Não, tem muitas coisas no mercado hoje que eles vendem pra gente como um alimento saudável e, na verdade, ele é igual, né, ou semelhante ao produto que a gente realmente gosta, que relembra a nossa infância, né? Bom, aí eles colocam sabores, mas sabores muitas vezes artificiais e etc., corantes e etc., e tudo isso faz mal para a nossa saúde. Sim, tudo em excesso, ele vai trazer realmente um malefício para a nossa saúde. Agora, nós vamos abordar aqui os mitos mais comuns sobre alimentação saudável, essa coisa das embalagens virem com o rótulo de saudável, a gente tem que ler os ingredientes e o que nestes rótulos de saudável geralmente vem na lista de ingredientes que a gente tem que ficar, de olho, Emanuele. A primeira coisa são os açúcares, né? Então, quando a gente vai ler uma lista de ingredientes, a gente tem que entender que os primeiros ingredientes descritos neles são os que vêm em maior quantidade naquele alimento. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com os açúcares, com os famosos açúcares escondidos, né, que vêm com aqueles nomes totalmente estranhos na embalagem. Então, os açúcares, o sódio também, a quantidade é para a gente prestar atenção ou não? Sim, a gente tem, né, alguns refrigerantes que são um grande mito, né? Por exemplo, alguns refrigerantes zero que falam, não pode tomar esse refrigerante porque ele é rico em sódio. Mas a gente tem algumas outras opções hoje no mercado, que são opções proteicas, que têm mais sódio do que o próprio refrigerante zero. E aí o pessoal fala, não, mas refrigerante zero não tem açúcar. Exatamente. Então, aí a gente fica assim, então é melhor não tomar refrigerante. Por quê? Se tem açúcar, não pode tomar porque tem muito açúcar. Uhum. Se não é açúcar, é adoçante, não pode tomar porque tem muito sódio. E tem muitas vezes outras bebidas também igualmente proteicas que muitos que fazem academia e etc, tomam. E esse também tem muito sódio, quer dizer, tudo isso poderia ser prejudicial à nossa saúde. Dependendo da quantidade. O refrigerante zero, por ele não ter caloria, é um aliado, né, nosso, dos nutricionistas, para um processo de emagrecimento, né? Se a pessoa ela tem, na verdade, essa vontade de tomar refrigerante todos os dias, a gente sempre indica, né? Não sempre, mas com uma menor frequência, né? Colocar o refrigerante zero ao invés do refrigerante normal. Entendi. Principalmente porque tem pessoas que têm restrição de açúcar por conta de problemas de saúde ou diabetes. E aí morre de vontade, vai passar vontade. Mas sempre com parcimônia. Lembra dessa palavra? Exatamente. Parcimônia. E agora, uma das coisas que geralmente as pessoas veem como vilão são os carboidratos. O que você nos fala a respeito do que é verdade e o que é mentira em relação aos carboidratos? Os carboidratos, eles são essenciais para o funcionamento do nosso corpo, né? Eles são responsáveis pela produção de energia do nosso corpo. Então, se a gente retira eles da nossa alimentação, nós vamos nos sentir mais cansados, mais estressados, o nosso dia ele fica menos produtivo. Então, se a gente comer com equilíbrio, ter o acompanhamento de uma nutricionista, não tem problema nenhum comer os carboidratos, eles não são os nossos vilões. Então, é saber escolher o carboidrato para que aquilo nos ajude a emagrecer e ter saúde. Exatamente. Não é cortar de vez. Não, alguns carboidratos eles são mais recomendados para o emagrecimento e outros para ganho de peso, né, ganho de massa muscular. Por conta realmente do valor calórico e do volume, né, que ele vai trazer para a nossa alimentação. Algumas dietas, já que a gente está falando de dietas saudáveis, algumas dietas cortam totalmente o carboidrato
e sobrecarregam as proteínas. Uhum. E é mito ou verdade que isso é bom também, dependendo do tipo do organismo, ou não é bom o exagero nem de um nem de outro? Não é uma boa estratégia a gente, por exemplo, em um churrasco comer somente a carne bovina, né? Ou os outros tipos de carne. Porque, primeiro, as carnes usadas no churrasco ou em qualquer outro lugar que a gente vá comer em uma churrascaria, nesse tipo de ambiente, elas são ricas em gorduras saturadas, né? Tem um valor, uma quantidade de gordura maior. E, normalmente, o pessoal não retira a gordura aparente da carne. Então, o ideal mesmo é a gente montar um prato. Eu sempre falo isso para todos os meus pacientes. Tá em um ambiente, vamos comer com equilíbrio. Pega um prato, coloca um pouco de arroz, um pouco de salada, um pouquinho. Tem uma maionese, sentir vontade, pega um pouquinho. O que realmente comanda é o exagero, porque a gente sabe que nesse tipo de ambiente, a gente vai sentar ali do lado da churrasqueira, com o churrasqueiro ali, e assim que ele vai cortando, a gente só vai comendo e a gente não tem controle do que a gente está comendo. Mas eu acho que tem um detalhe. Não sei você de casa se vai concordar comigo e se a Emanuele também vai concordar, mas churrasco que a mulher participa, sempre tem salada, tem arroz, tem uma farofinha, tem uma maionese, né? Quando as famílias, né, os maridos e esposas estão juntos, sempre tem isso. Se são só os homens que organizam, aí é carne, 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 carne. Exatamente. Mas a parte com as brincadeiras, o que nós falamos aqui é verdade. Esse exagero só de carnes, principalmente porque o trânsito pelo intestino é mais demorado. Se você não tem uma fibra, não tem nada para ajudar a levar isso, vai trazer problemas. Exatamente. Aí vamos voltar ao carboidrato? O brasileiro tem o hábito de comer pãozinho todos os dias. O pãozinho é vilão ou não? Pãozinho não é vilão, inclusive é uma delícia, né? Não tem por que a gente tirar ele da nossa alimentação. O pãozinho é comparado, por exemplo, com a goma de tapioca, né? Dependendo da quantidade, ele é menos calórico do que a goma de tapioca, que o pessoal inclusive acha que é extremamente saudável. Mas claro, se você utilizar nas quantidades certas, nas proporções certas, eles têm o mesmo valor calórico. No caso da tapioca, é para quem tem problema por exemplo, para não subir rápido o índice glicêmico. E aí não troca o pão pela tapioca ou... Na verdade, o pessoal utiliza a tapioca na questão do glúten, né? Porque a tapioca, ela não tem o glúten. Isso. E assim, não tem problema também a gente comer a tapioca. Algumas pessoas acham também que retirar o glúten da sua alimentação vai te fazer emagrecer de uma forma mais rápida. E na verdade não. O glúten, claro, quem tem essa intolerância, né, esse problema, por exemplo, a doença celíaca, né, essa sensibilidade realmente ao glúten vai ter problema. Mas cortar por cortar não faz nenhum sentido assim, sabe? Eu vi nas redes sociais que cortar o glúten emagrece. Não. Mito. Mito. Um grande mito. E como que a gente equilibra? Porque nós podemos hoje, a gente vê, e tem muitas pessoas que vêm aqui no programa ensinar e colocam outras coisas ao invés da farinha de trigo, essa fortificada, cada um coloca um nome na farinha, né? Sim. E substituem por farinha de arroz, a farinha a tapioca, farinha da tapioca, enfim, outras farinhas. Farinha de aveia. Sim. Seria só para quem tem a restrição realmente do glúten. Isso, exatamente. Não tem motivo da pessoa retirar o glúten da sua alimentação. Claro, quer usar as outras farinhas, tudo bem, mas não tem o porquê ela retirar isso da alimentação dela. Então pode manter. Pode manter. Mas sempre... Sempre com equilíbrio. Com equilíbrio. E quando o pãozinho é torrado, a gente já viu nas redes sociais, na web, assim, em larga escala, muitos colocando assim, mas o pãozinho, quando é torrado, o glúten perde a ação no nosso organismo. Então é muito melhor comer um pãozinho torrado do que um pãozinho assadinho na hora, quentinho, gostoso. O que é mito ou verdade nessa afirmação? Eu já sou mais fã do pãozinho quentinho que chega do supermercado. É muito mais saboroso do que a gente comer realmente um pão torrado, né? Tem pessoas que realmente elas gostam desse pãozinho torrado, mas não faz diferença ali no final do dia, né? Quando a gente vai pensar em calorias.
Ah, quando pensa em calorias não faz diferença. Não, então é bem tranquilo. Seria mais por conta do glúten mesmo. É mais da palatabilidade de cada pessoa. Então, se Tá. você gosta mais de um pãozinho mais torrado, tá tudo bem. Ou o pãozinho, Um pãozinho quentinho, saidinho na hora. Saiu da padaria fresquinho, quentinho, tá tudo certo. Sobre beber líquidos com os alimentos. Aí a gente vai começar a falar sobre isso agora e a gente vai continuar no próximo bloco. Por quê? Tem muitas pessoas que não conseguem se alimentar, fazer as suas refeições sem o líquido. No café da manhã, o café com leite, tudo bem, já tem esse hábito, tem pessoas que tomam o suco. A gente sabe que vai ter líquido mesmo no café da manhã. Porém, quando chega na hora do almoço ou do jantar, será que é legal tomar aquele copão de suco, aquele copão de refrigerante ou até mesmo um copo d'água? A gente vai entender sobre os benefícios ou malefícios desse muito líquido com alimentação daqui a pouquinho na companhia da nutricionista de hoje, Emanuele Prado, para sabermos se isso é saudável ou não. Então nós vamos para o intervalo e eu aproveito, já que a gente está falando de água, né? Um copo d'água e a gente volta já. Olha, eu estou aqui encantada com as participações. A gente vai tentar fazer o máximo de perguntas aqui. E já que a gente vai falar sobre a água, né, durante as refeições, o suco, enfim, eu estou falando líquidos, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei bem pertinente, eu vou fazê-la antes de entrar no tema, que é a Maine. A Maine Porto colocou assim: beber pouca água pode levar à constipação? Passando para a Emanuele, nossa nutricionista de hoje. Sim, pode levar à constipação, principalmente se a gente tem ali um consumo de fibras, né? Então, as fibras, elas não trabalham sem a água. Então, quando a gente consome elas e não tem os líquidos, né, a água no nosso corpo, realmente vai travar o intestino, né? Vai atrapalhar o nosso intestino, vai gerar isso, né? vai gerar uma constipação. A Priscila Santos colocou assim: então qual a quantidade correta de água? Existe uma conta que podemos fazer para ter base, ou só 2 litros que falam tá bom? 2 litros é o recomendado no público em geral, mas a gente gosta de calcular 0,45 vezes o quilo do peso, que aí vai dar a quantidade exata do que o seu corpo precisa no dia a dia. 0,45 vezes o seu peso corporal. Vezes, no caso, por exemplo, 65. Exatamente. Aí eu vou saber quanto eu vou tomar de água por dia. Isso. Gente, eu vou ter que ficar com a boca lá bebendo, porque, meu Deus do céu, é muita água. Mas tem... Ah, tá. Então, esse aqui eu vou entrar daqui a pouquinho, não tem mais sobre água aqui. Tomar muito leite durante toda a vida causa intolerância à lactose? Não, é um grande mito isso. Na verdade, a intolerância à lactose, ela pode realmente aparecer no início da vida, né? Como pode aparecer na fase adulta, mas essa questão de frequência de você tomar a vida toda não vai te gerar uma intolerância à lactose. Ou seja, o excesso não vai fazer o meu organismo rejeitar a lactose. Não, mas aí a gente tem que controlar esse excesso também, porque tudo em excesso faz mal para a nossa saúde. Perfeito. Agora eu vou parar um pouquinho com as perguntas, porque nós falamos sobre os líquidos durante as refeições. O que é mito e o que é verdade? Em relação aos líquidos, o pessoal acha que beber e comer, né, ter esse ato, vai fazer a gente engordar, mas na verdade não. O que pode acontecer é que o que pode acontecer na verdade é o processo digestivo ele ficar mais lento. E isso pode gerar alguns desconfortos gástricos, né? E também afetar a percepção da saciedade. Então, a pessoa ela pode vir a sentir fome mais rápido, né? Porque o líquido, com certeza, vai para o trânsito intestinal mais rápido, vai ser absorvido pelo organismo e vai ficar um buraquinho lá. Falar, olha, eu tô com fome ainda, tô com fome ainda. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Ele vai ocupar um espacinho ali que deveria ter sido preenchido com os alimentos. Perfeito. E antes de seguirmos para o próximo tema, a Priscila Santos colocou assim: eu amo um carboidrato. Equilibrando muito bem, são só benefícios. Nós temos uma pergunta aqui da Sofia Galante. Ela colocou: é verdade que pipoca engorda?
Pipoca não engorda, claro, a gente tem que avaliar todo o processo de preparo Perdão, dela. ela colocou, é verdade que pipoca emagrece? Foi essa a Ah, pergunta. sim. É que eu misturei com a outra pergunta aqui. De todas as formas, tanto para emagrecer ou engordar, a gente tem que analisar ali a forma de preparo dele, né? Então, que tipo de gordura a gente está utilizando, a quantidade de gordura, porque tem gente hoje que faz a pipoca banhada a óleo, né? A pipoca ela toma um banho ali de óleo na preparação. Então, a gente precisa analisar isso. Mas a pipoca é um excelente belisco para aquele final de tarde com aquele tempinho chuvoso. Delícia! A Lucas França colocou aqui pra gente. Queria perguntar se a creatina faz mal. Até ele colocou assim: gera pedra nos rins, tipo pedra nos rins. Não, a creatina não causa pedra nos rins, isso é um grande mito também da nutrição. A creatina hoje ela é um dos suplementos mais estudados no mercado, no mundo, né? E ela não tem contraindicação. Ela é um suplemento realmente rico no que promete, né, na creatina, e vai ajudar a gente na nossa memória, na nossa disposição, na massa, no ganho de massa muscular. Então, ele só traz realmente benefícios à saúde. A gente tem utilizado também a creatina muito com os idosos, realmente porque o idoso ele tem essa tendência de perder a massa magra, né? Então, a gente utiliza a creatina tanto para a memória, mas também para não ter essa perca grande de massa muscular. Sucos detox. Me fala sobre eles. O que é mito ou verdade nos sucos? Sucos detox, ele tem a falsa promessa de te desintoxicar. Mas, na verdade, a gente tem um órgão responsável por isso, né? Que é o nosso fígado, que ele faz toda essa desintoxicação. Ele realmente é rico em vitaminas, minerais, em alguns outros nutrientes, né? Mas ele não tem esse poder de te fazer emagrecer, de te fazer engordar. E, convenhamos, o sabor nem é tão gostoso assim. Dependendo do que se coloca naquele suco, realmente. Exatamente. O que realmente emagrece, faz com que a gente tenha perca de peso, é o déficit calórico, ou seja, a gente ingerir menos calorias do que o nosso corpo gasta. E aí eu venho com a pergunta da Priscila Santos. Nutri, com alimentos calóricos, como pizzas, lanches, quais opções são menos prejudiciais para quem está de dieta e quer ter uma refeição livre e sem extrapolar? As pizzas, as melhores opções são as básicas, né? Então, a mussarela, até um frango ali dá para a gente conseguir encaixar. Mas tudo depende da quantidade. Em relação ao hambúrguer, tentar sempre priorizar hambúrgueres artesanais, né? Então, realmente, um hambúrguer feito de carne, não um hambúrguer industrializado. É colocar alface, tomate, o queijo mussarela. Se gostar de requeijão, pode colocar o requeijão. E as melhores opções de molhos para acompanhar, porque tem gente também que gosta de um molhinho na pizza, é o ketchup e a mostarda. Eles são baixos em calorias e são ótimos aliados na nossa alimentação. Então, repete quais são os molhos para colocar no lanche? Ketchup e mostarda. Verdade, eles podem ser colocados, sempre com equilíbrio. Exatamente. Sem banhar, ao invés de comer um ketchup com hambúrguer, você vai comer um hambúrguer com um pouquinho de ketchup ou a mostarda. Sim. E olha, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui conosco e eu fecho com uma pergunta: como balancear as escolhas nas festas juninas? Pergunta da Priscila Santos. Inclusive, hoje saiu um vídeo no meu Instagram sobre isso. A gente tem algumas escolhas, né? Se a gente for comparar em uma porção de amendoim e um pé de moleque, né? Uma unidade média de pé de moleque, o pé de moleque ele acaba a ter menos calorias, né? Do que a porção de amendoim. Mesmo com açúcar? Sim. Porque a quantidade dele ali já está porcionada. O amendoim a gente não tem esse autocontrole. Então a gente acaba beliscando e aquilo não tem fim. A gente só vê o fim mesmo quando acaba. Gostei dessa, já é uma dica, né? Nós conversamos aqui com a nutricionista Emanuele Prado, falando sobre mitos sobre alimentação saudável. Ela queria falar sobre o abacate, que muita gente fala, não, toda dieta tem que ter abacate, é mito ou verdade? É mito. O abacate, ele não é um bom aliado para um processo de emagrecimento, justamente porque o valor calórico dele é alto. Então, se a gente está em um processo de emagrecimento, é sempre bom a gente optar pelas frutas, como, por exemplo, o morango, o melão, a melancia e o abacaxi.
Perfeito, Manoeli, muito obrigada por estar conosco, viu? Obrigada mesmo, fico feliz. Portas abertas do mulher.com para outros temas relacionados à sua especialidade, que é a nutrição. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E olha, e apesar, né, de nós falarmos aí sobre nutrição, tudo, cada um tem aí a sua regrinha, e ela disse uma coisa super importante: o acompanhamento de uma nutri que vai ver seus exames, etc., e ver o melhor caminho para você seguir, também é super importante, ter uma profissional para te ajudar.